Os cultos em Jerusalém tinham celebridades. O culto em Jerusalém estava a futura geração de formandos do judaísmo. Tinha culto todo dia, oração 3 vezes por dia. Eu fiz 2 cursos em Jerusalém, no Egito, cerca de 26 dias. Quando eu saí do Egito para Jerusalém, a oração até hoje deles é respeitada. Cheguei na fronteira, 2:45, tivemos que esperar, porque chegou a hora da oração. Eles param tudo e por 15 minutos colocam o rosto no chão. Eles faziam isso 3 vezes por dia. O intelectual era o que prevalecia. Mas no lado de fora do templo estavam os aleijados. Nos arredores do templo, os marginalizados, descartados por eles mesmos. E nada de excepcional acontecia. Agora vem o mestre da Galileia, cheio do Espírito Santo, sem glamour. Senhor, Elei Rabagai, assessorado por 12 analfabetos e iletrados, que não tinham currículo acadêmicos, e vai pregar em praça pública e no meio da rua, nas vielas. A Bíblia diz que cheio do Espírito ele pregava, e os doentes eram curados, os cegos voltavam a enxergar, os mortos ressuscitavam, e o nome de Deus era glorificado, e os gentios ouviam falar do seu nome. Trazia os endemoniados, colocava na beira do caminho, e por onde ele passava, os demônios corriam e as pessoas eram libertas, e o nome de Jesus era glorificado. Ei, arabala. Ei, arabala. Por algumas vezes ele entra no templo e quebra protocolo. Nos templos e nas sinagogas, ele operava milagre no dia de sábado, e eles tinham que engolir, porque ele também era mestre. Aí disseram: só tem um jeito, é matá-lo. Matando ele, a gente cala os seus seguidores. Usaram o instrumento romano chamado cruz, que era sinônimo de ameaça, para quem provocasse alvoroço, distúrbio público, fosse inimigo do César, o imperador. Para os escravos fugitivos, a cruz. Usaram a cruz para matá-lo, para amedrontar os seus discípulos, porque a mensagem da cruz dizia: se morreu, matou o líder, qualquer um que continuar com a tese que ele começou vai morrer do mesmo jeito. Então ninguém queria morrer de cruz, que era a pior atrocidade e a mais vergonhosa. Mataram Jesus na cruz e se alegraram, porque compararam ele a Teudas e Judas o Galileu. Só se alegraram por 3 dias, porque no terceiro dia, a Bíblia diz que Deus, pelo meio do seu Espírito, entra na tumba, e a morte não resiste.
Ele ressuscita. O impacto das autoridades foi tão grande que desfacelou o ministério de Jesus. Os discípulos desgarraram-se. Os mais íntimos desistiram. O mais empolgado, por 3 vezes disse que não conhecia, não era mais crente. Ele vai atrás de um por um. Renova eles. E disse: cai em Jerusalém. O maior desafio estava aqui. 90% do ministério de Jesus foi na Galileia. Esses 10% de Jerusalém, a maioria foi decepção até a morte. Ele disse: ficar em Jerusalém. Mas ficar em Jerusalém deu tudo errado, Senhor. Vai começar por aqui. Ficai até que do alto sejam revestidos do poder. A virtude do Espírito Santo virá sobre vocês. E vocês vão ser minhas testemunhas. 10 dias depois, o Espírito Santo entra onde estavam os cerca de 120 iletrados. E enche-os do seu poder. E eles começam, isso é para debochar, irmão. Os iletrados começam a falar, no mínimo, 17 idiomas diferentes simultaneamente. Quando eles ouvem o barulho, o estrondo que aconteceu, e vê aqueles cerca de 120 falando as maravilhas de Deus, não foi só barulho não, era coisa visível e audível. E eles sim foram para lá, doutor, sacerdote e muita gente, e começaram a dizer: eles não são indoutos, como nós estamos ouvindo ele falar na própria língua do nosso país, dizendo as maravilhas de Deus. A Bíblia diz que alguns debocharam tão bêbado. Olha o que acontece. Eu não tinha coragem. Pastor Antônio, por certo, muito menos. Não daria oportunidade àquele rapaz. Há 10 dias atrás se desviou e escandalizou o nome de Jesus. Agora restaurado, cheio do Espírito Santo, o irmão Pedro disse: sai, quem vai pregar a primeira mensagem pentecostal vai ser eu. Mas vai ser eu. A Bíblia diz: cheio do Espírito. Ele vai dizer: varões, irmãos, judeus, israelitas, habitantes de toda parte, escutai, não tem ninguém aqui bêbado não, é 9 horas, é impossível. Mas isso que vocês estão vendo é o poder de Deus, profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias o seu Espírito ia ser derramado sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre os jovens, sobre os escravos, iam ser cheios. Nem faz o convite, já tinha quase 3.000 pessoas, inclusive doutor, aceitando a Jesus como Salvador, abrindo mão, e o Espírito enchendo-os do seu poder. As autoridades se levantam, porque era uma ameaça para a nova geração do judaísmo. Aí eles vêm com ameaças. A cura daquele coxo desmoralizou ele, porque com tantos rituais, quase 40 anos aquele rapaz estava lá. Agora 2 iletrados entra com aquele rapaz curado, pulando, saltando, dando glória a Deus, e os 2 pregando a ressurreição. Quase 5.000 pessoas dentro da casa do judaísmo aceitaram a Jesus como Salvador. Aí olha o que é que eles dizem. Atos 4, no telão para nós lermos. Estamos falando de história e Bíblia. Atos 4, a partir do versículo 5.
Quando isto acontece, e aconteceu, eles foram presos. E aconteceu. Vamos lá, vamos ler. 1, 2, 3. Escriba, os doutores, os acadêmicos, os anciões, os mais velhos. E quem mais? E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam na linhagem do sumo sacerdote. Isso era a cúpula do poder. E o que é que acontece? E todos no meio perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Aí Pedro vai dizer o que com João? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Repete isso, sem diploma. Repete isso, sem diploma. Mas cheio do Espírito Santo. Eles começaram a pregar com uma coragem tão grande. Salvo engano, pula para o versículo 13. É por aí, se não me falha a memória. Vê aí, o que é que diz? Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, em todos se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. A versão diz sem letra. Na versão atualizada diz iletrado, que dá no mesmo. Se você analisar a frase iletrados, ela tem uma origem etimológica no latim, iliteratus, que quer dizer sem conhecimento literário. No português, iletrado é igual a analfabeto. Ouvindo eles e sabendo que eram homens analfabetos, falando com toda a ousadia, com todo o conhecimento, com toda a coragem, disseram: eles estiveram com esse Jesus, não tem jeito. Eles conviveram com Jesus, não tem jeito. Escute, eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Jesus me salvou sem saber ler. Mas se eu não tivesse estudado, possivelmente eu não estaria aqui. Estudei 6 anos, fiz curso pelo MEC, bacharel de teologia, teólogo, bacharel. Tive que estudar, porque quando você une o estudo com a graça e o poder, é melhor. Mas por mais que você estude, você não deixe de dar prioridade a essa frase: cheio, 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 cheio do Espírito Santo.